Em Mãe-Mirim, o café já foi mais valioso do que o ouro. A cafeicultura de Mãe-Mirim começou há muitos anos, não sei precisar a data exata, mas é muito antiga. E foi uma cafeicultura pujante, muito boa para os padrões da época. Mas com o passar dos anos, o país passou a produzir muito café. Teve um excedente de mais de 50 milhões de sacas em estoque. Então os preços caíram vertiginosamente no mercado. O governo tomou várias providências para controlar essa produção de café. O governo queimou café, promoveu uma erradicação de café nos anos de 1962 até 1967, que foi um desastre para a cafeicultura de Mãe-Mirim. Nessa época, a cafeicultura de Mãe-Mirim entrou em grande decadência. Mãe-Mirim tinha várias exportadoras de café que atuavam aqui, era uma cidade pequena, mas que tinha 6 ou 8 bancos. Aí, com a decadência da cafeicultura, os preços caindo e a erradicação erradicou mais café do que devia, erradicou muito café. Então a produção, não só de Mãe-Mirim, mas do país como um todo, caiu vertiginosamente. De 20 e tantos milhões de sacas que o país produzia, ele caiu para menos de 15 milhões, certo? E chegou uma época que chegou perto dos 10 milhões a queda. Então o Brasil começou a desovar os estoques que ele tinha, que eram esses 50 milhões. Então, chegando em 1969, 70, o governo resolveu plantar café novamente, porque caiu vertiginosamente a produção e o estoque dava para poucos anos para suprir o mercado mundial do café, que o Brasil era o maior exportador de café. Então, nessa época, fizeram um plano chamado Plano de Emergência, que era para plantar as lavouras com emergência mesmo, certo? Nessa época nos contrataram, eu fui um dos técnicos contratados pelo IBC, pelo Instituto Brasileiro do Café, certo? E nós começamos a atuar na região para recuperar a cafeicultura. A cafeicultura que era plantada nos moldes antigos, com pouca tecnologia, pouca adubação, terras às vezes até impróprias, certo? Então, nós viemos para introduzir uma nova tecnologia. Tivemos grandes dificuldades para introduzir essa tecnologia, porque foi completamente diferente dos plantios. Nós tivemos que plantar novas variedades, novos espaçamentos, adubação, pouca gente adubava, pulverização que ninguém pulverizava. Então, foi uma coisa completamente nova. Então, para promover essa aceitação, nós tivemos que fazer muitas reuniões, a gente aproveitava, só faltamos aproveitar enterro para fazer palestra, porque na missa a gente pediu o padre para uma palazinha lá para a gente dar um recado. Então a gente marcava as reuniões com o apoio do padre, com o apoio do prefeito, com o apoio das autoridades da cidade, para mostrar como que ia ser essa cafeicultura, certo? Então, a gente promoveu centenas de reuniões ou talvez milhares de reuniões para mostrar essa nova tecnologia. Então, nós tivemos muita dificuldade para começar, mas quando começamos, a gente levava os produtores para ver as lavourinhas novas que a gente tinha plantado. Aí eles entusiasmavam com o desenvolvimento, porque antigamente eles tinham que esperar pelo menos 2 anos para dar as primeiras florzinhas. E nós plantamos café com 1 ano, já estava todo floridinho, bonito. Isso teve uma importância muito grande para o nosso trabalho, foi o trabalho de incentivo, certo? E nessa época também, lá em 1973, eu já plantei também a minha primeira lavoura, que eu comprei um terreninho e já comecei a plantar café. Virei cafeicultor também, entusiasmei com a nova situação da cafeicultura.
Então nós começamos desde o começo, porém com bastante tecnologia, certo? Com muito curso para produtores. Daí, há mais ou menos 3 anos, 4 anos, nós já estávamos colhendo os frutos dessa nova tecnologia. Esses 3, 4 anos primeiro foi um tempo de sofrimento, que a gente gastava muito tempo para convencer a pessoa a plantar e tudo. Mas como os resultados obtidos foram muito bons, aí o plantio disparou. Plantamos direto café aí durante 10 anos, mais de 10 anos, só plantando, fazendo financiamento. O financiamento eram bons na época, né? Então os produtores entusiasmaram e nasceu aí a nova cafeicultura que está implantada até hoje. Então, nesta época, o IBC foi muito importante aqui em Mãe-Mirim, nesse processo de introdução da nova cafeicultura. Nesta época, a partir de 1970, nós começamos fazendo os plantios de café e depois, quando veio a colheita, nós tivemos que ensinar os produtores o preparo do café, porque o nosso café da região era de uma bebida péssima, muito ruim, certo? Era uma bebida tipo Rio, chamada Rio. E essa bebida era considerada muito ruim. Então nós começamos a dar cursos de como preparar um bom café. E hoje a região é produtora de cafés finíssimos, de café de pontuação muito alta no mercado nacional e internacional, certo? Isso foi um passo muito importante para Mãe-Mirim. Nessa época não tinha nem compradores para esse café, os compradores chegaram depois também, certo? Mas foi introduzido o sistema e hoje somos produtores de cafés especiais na região. A minha origem em café é a partir dos meus avós, que o meu pai, quando formou em Viçosa, ele foi para a fazenda do meu avô, e lá ele plantou 40 mil pés de café. Aí começou a nossa história com o café. Depois o outro, meu avô, também acabou plantando café, com influência do meu pai. Então, eu acabei sendo produtor também. A colheita do café era feita no chão, misturado com terra, com folha, tinha que passar por um processo de abanação, abanava na peneira, depois que ia para o terreiro, ia com muita terra, pedra, pedaço de pau, tudo ia junto com o café. Ali, depois que ele estava com a meia seca, ele passava por um processo de lavagem rudimentar, que era feito num poço, né? A pessoa entrava dentro do poço com a peneira, jogava o café lá dentro, o que boiava ele tirava na peneira. Então era um processo difícil, isso aí foi o primeiro passo. Aí era quase impossível se fazer uma bebida de qualidade. Então foi introduzido a colheita no pano nessa época. Então nós colhíamos o café no pano e levávamos para o terreiro ele já bem limpinho, sem pedras, sem torrões e nem nada. Tirava a folha na abanação com a peneira, então ele já chegava com o café bem limpinho no terreiro. E no preparo a gente tinha que rodar bem o café, rodar e mexer com o café no terreiro. A gente tinha que rodar várias vezes o café para ele não fermentar. Então, ele não fermentando, se chegava às bebidas que temos hoje. Hoje nós fazemos esse processo com lavadores, despopadores, com secadores de café, mudou tudo. Antigamente era só lá no terreiro, muitas vezes o terreiro era de terra batida, não tinha muito jeito de fazer um café de qualidade. Com as tecnologias que foram introduzidas pelo IBC, na época, foi nós que começamos a introduzir isso na região, aí mudou completamente a cafeicultura. Hoje quase todo mundo tem seu secador, o preparo modificou muito. Hoje em dia o café continua sendo, vamos dizer assim, a mola mestra da economia da cidade de Mãe-Mirim e da região também. Muito importante Mãe-Mirim que hoje 90% da renda da agricultura do município vem do café.
certo? Então, é de uma importância econômica muito grande para o município. Com o evento do término do IBC, essa assistência técnica foi substituída pela Emater, principalmente, os sindicatos rurais e as cooperativas. As cooperativas também têm sido muito importantes na região, que ela tem um corpo técnico bastante grande, certo? Então é o que tem salvado o produtor daqui em matéria de tecnologia, introdução de novas tecnologias, são esses órgãos. Considero também que Mãe-Mirim é uma terra de pioneiros. Foi muito teve gente muito importante na cafeicultura de Mãe-Mirim, foram grandes incentivadores. Para mim, o centenário de Mãe-Mirim é feito de gente forte, trabalhadora, que faz o café ficar mais valioso do que o ouro até hoje.